A paz do Senhor, querida igreja. Ei, som. Bom dia, queridos. Deixa eu só me arrumar aqui. Before he will translate, I will speak Portuguese. Ele falou que qualquer coisa ele vai tentar pregar em português. Deixa eu... It is a joy É uma alegria and deep honor for me to stand before you today. e uma honra enorme estar aqui diante de vocês hoje. And I'm here not as a politician, a diplomat, Eu- but as your brother. E eu não estou aqui como um diplomata ou como um político, mas como seu irmão. Brother in Christ and a father of 4 children, and I'm together with my wife here. Irmão em Cristo, pai de 4 filhos e com a minha esposa aqui. And a man whose heart were broken many times Um homem que foi quebrantado, moído muitas vezes, and always was restored by Jesus mas Christ. sempre foi restaurado por Jesus Cristo. I want to thank you, dear church. Eu quero agradecer vocês, a igreja. Your church is known as its joy, its worship, its generosity, its hunger for God's presence. A fama de vocês é de ser uma igreja generosa, uma igreja alegre, uma igreja que é faminta pela presença de Deus. And from the first days of war in Ukraine, you opened your hearts for many Ukrainians. E nos primeiros dias da guerra da Ucrânia, vocês abriram o coração e os braços de vocês para receber muitos ucranianos. You hosted, you welcomed Ukrainians who lost everything during the war. Vocês receberam, né, famílias que perderam tudo, infelizmente, por causa da guerra. You stood with us in your prayers, Vocês estavam junto conosco através da oração in our pains. e nas nossas dores. And I want you to know that your love has sustained us when we had no strength in our own. E eu queria falar para vocês que o amor de vocês nos deu forças e nos sustentou quando as nossas forças acabaram. It is a real God's love in action. Isso é realmente o amor de Deus em ação. Gloria a Deus. Aleluia. And 26 years ago, God called me to serve the 20 most vulnerable children of Ukraine. Então, 26 anos atrás, Deus me chamou para poder tocar e cuidar das crianças da Ucrânia. But that time I did not know what it cost for me. Mas naquela época eu não sabia o que isso ia custar de mim. I could not imagine what problems I will face in my life. Eu não podia imaginar o número de problemas que poderiam vir na minha vida. Yeah. What sufferings, and when children dying, children abandoned, Vendo crianças sofrendo, crianças morrendo, children stolen, abused, or orphaned. crianças sendo raptadas e abusadas. And that time I cried before God. E nesse tempo eu clamei diante de Deus. And I asked him, Jesus, why children so suffering? E eu perguntei para ele, Senhor, por que as crianças estão sofrendo tanto? I believe that you had such a prayers in your life. Eu creio que você também faz orações na sua vida assim também. And when this prayer coming not from your brain, but from deeps of your E heart, quando a oração não são apenas palavras do nosso cérebro, mas vem do fundo do nosso coração, from your soul. da nossa alma. And that time I said to my God, Lord, I cannot do this. I'm not strong enough to stop this evil. E eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais isso, eu não sou forte o suficiente para lidar com isso, mas eu quero acabar com esse mal. In that time, we started a ministry in our church together with my wife, and we've seen kids' pain every day. E daí então eu comecei um ministério na minha igreja local com a minha esposa, vendo a dor de crianças abandonadas todos os dias.
And many thousands of them lived on the streets for years. E milhares dessas crianças viveram por anos nas ruas, Used drugs, alcohol. usando drogas, álcool. They could kill each other Eles se matavam entre eles for nothing. por nada. They were abandoned. They had no love. Porque eles não tinham amor, não tinham um propósito. Nobody cared. Ninguém estava nem aí para eles. And I felt that it's not good for our country and not appropriate for a church. E eu sentia essa dor, eu falava, isso não pode estar acontecendo no nosso país, e eu também não aceito isso como igreja acontecendo. And it was my conversation with God when I told him, God, I can't because a pain so huge, so many kids, what can I do? E eu, na minha oração com Deus, eu falei, Deus, essa dor é tão grande, na conversa com o Senhor, o que eu posso fazer com uma coisa tão grande e tão dolorosa? And God gave me just a little bit to feel his pain, how he's suffering when innocent children suffer. E Deus me deu um relance, uma pequena fatia da dor do que essas crianças estavam sofrendo. When we are humans who've been created by God hurting these kids. Como nós, seres humanos criados por Deus, estamos machucando essas crianças. And I was screaming because I felt just a little his pain, and it was so painful. E eu estava gritando em dor, porque eu conseguia sentir a profunda dor dele. But I felt his calling in my heart that he's calling me to protect these children. Mas eu senti o chamado de Deus, que Deus estava me convocando para proteger essas crianças. And I clearly remember that moment when God showed me a map of Ukraine. E eu lembro claramente quando Deus me mostrou um mapa da Ucrânia, It was like a black spot, como se tivesse pintado em preto, assim, full of pain. cheio de dor. And God told me, eat this. E Deus falou para mim, coma isso. And I told, no, I can't. E eu falei, não, eu não posso. Do this. Sir. Faça, coma. I told, I can't. Ele falou, não consigo. And he told me, E ele me falou, yes, you can't. sim, você pode. I can. Eu posso. Go. Vai. And from that time, all of these years, I never told God that I can't. E em todos esses anos, eu nunca mais falei para Deus, eu não posso. Because I know that everything we can do is from Him. Porque eu sei que tudo que nós conseguimos fazer é através dele, por meio dele. It's for Him. É para ele, It's through Him. por ele. And without His support, we can do nothing. E sem o suporte dele, a gente não consegue fazer nada. And we are in the war now. E nós estamos agora no meio da guerra. It is a horrible time. É um tempo terrível. I haven't seen many things in your media. A mídia de vocês não tem mostrado muito aqui do Brasil. Maybe it's not important for media, Talvez não é mais importante para a mídia, but it's important for Christ's body. mas é importante para o corpo de Cristo. And I want to start talking with you about the war from this video. E eu queria mostrar para vocês o vídeo de como está a guerra agora. Já faz 3 anos que a Ucrânia enfrenta uma guerra devastadora. Onde antes ecoavam as vozes alegres das crianças, agora se ouvem explosões. A Rússia lança suas bombas e mísseis sobre nossas cidades, transformando em ruínas os lares onde viviam pessoas comuns, com suas pequenas alegrias e grandes sonhos. Mais de 7 milhões de pessoas se tornaram refugiadas e agora estão espalhadas por todo o mundo, enquanto 4 milhões vagam dentro do próprio país em busca de abrigo, pois perderam suas casas. Milhares de crianças foram mortas ou feridas. 1,6 milhão de crianças ucranianas tornaram-se reféns em consequência da ocupação dos territórios. Esta guerra tornou-se uma verdadeira provação para os cristãos da Ucrânia e para a nossa fé em Deus. Quando tudo ao redor é escuridão e há o medo de ser morto, as igrejas se tornaram um refúgio para milhões de pessoas, onde o Senhor salva e restaura.
No entanto, milhares de igrejas foram obrigadas a deixar seus templos fugindo da guerra. Centenas de ministros sofreram perseguição religiosa, mas a igreja continua sua missão de salvar vidas. A equipe da Save Ukraine, desde os primeiros dias da guerra, tem resgatado crianças e suas famílias. Nossas equipes evacuam pessoas diariamente das áreas mais perigosas de combate. Salvamos mais de 100.000 pessoas. Alimentamos, vestimos, abrigamos e curamos as feridas daqueles que perderam seus entes queridos, como Cristo nos ordenou. Milhares de igrejas de todo o mundo nos apoiaram em nossa dor e ofereceram ajuda. Graças a essa solidariedade, conseguimos oferecer abrigo temporário a milhares de famílias e restaurar suas vidas. Nossos ministros e psicólogos ajudam as crianças a retornarem a uma vida normal através da oração, da fé e do amor. Reconstruímos famílias, pois elas são o maior tesouro que Deus nos deu, e lutamos por cada uma delas. Somos gratos a vocês, povo do Brasil, por abrirem suas casas. Seu país se tornou um refúgio para muitos de nossos compatriotas que perderam tudo. Vocês lhes deram esperança. Nas horas mais sombrias, quando o céu da Ucrânia se ilumina com explosões, sentimos a presença do Senhor ao nosso lado. Vemos sua mão nas vidas salvas e nos milagres da reunificação das famílias. Cada criança resgatada é um testemunho de sua misericórdia. A guerra ainda continua e precisamos mais do que nunca das suas orações e do seu apoio. Confiamos no Senhor e seguimos salvando os mais indefesos, como está escrito em Provérbios 24:11. Livra os que estão sendo levados para a morte. Salva os que cambaleiam indo para a matança. Você pode também colocar os outros vídeos, Breu? Queridos, isso aqui, esses vídeos que a gente vai passar agora, eles aconteceram há 2 dias atrás. E isso aqui é o dia a dia deles, né? Então, para você entender o que é viver numa zona de guerra, são 4 milhões de pessoas sem casa, 1,5 milhão de crianças abandonadas nas ruas procurando abrigo, né? E daí tem algumas imagens que o Kuleba separou, que são de 2 dias atrás, né? Isso aqui é prédios sendo bombardeados, né? E isso aqui é da capital, né? Então imagine você acordar de manhã, na verdade, e você não e dormir e não saber se vai acordar, né? Na verdade, pela manhã. Então imagine um país moído, né, destruído pela guerra, e ao mesmo tempo, então, crianças começam a ser abandonadas, porque é uma questão de sobrevivência. Aí você tem crianças com necessidades especiais sendo abusadas, largadas pelas ruas, e o Kuleba ouviu esse clamor de Deus, né? Ele já resgatou mais de 120.000 crianças da zona de guerra, né? Esse homem aqui é um tesouro, né, que Deus levantou, conectado à rede de JKPN de empresários, né, que nós como igreja fazemos parte, e Deus tem usado ele para atuar no meio desse inferno, salvando crianças, né? E ele queria que eu explicasse um pouco mais em português para a igreja ficar mais clara, né? Porque ele é ucraniano, ele está pregando em inglês e eu estou traduzindo para o português. Mas é só para os irmãos poderem ter, quando ele está falando do terror do que está acontecendo lá. I don't know what he was talking about, but I believe him. Eu não sei o que ele estava falando, mas eu acredito nele. And yesterday, we were invited to see your incredible Center for Cancer. Ontem a gente foi no hospital aqui que tem de oncologia da cidade. And I showed how last year Russian rocket hit the building, just very new center, and destroyed some buildings. E ele mostrou para os médicos, né, como mísseis do governo russo destruiu o principal hospital e centro contra o câncer da Ucrânia. I live in Ukraine, in a country where this war happened 11 years ago. Eu vivo nesse país onde essa guerra já tinha acontecido há 11 anos atrás. The war always against children. A guerra sempre é contra e machuca mais as crianças. Children fall asleep in fear. As crianças vão dormir chorando, tremendo de medo.
they wake up wondering if that day will be their last. Sorry. Sumiu o meu retorno aí, não sei o que deu aí. Bom, vamos na raça. Can you do it again? Okay, they wake up wondering if that day will be their last. Eles sempre acordam achando se o último dia deles eles sempre vão dormir pensando se talvez vai ser o último dia deles. They cannot think about toys or about their birthdays. Eles não podem pensar sobre os seus aniversários ou sobre brinquedos. And they think more about how to survive. Eles sempre estão pensando sobre como sobreviver. And yesterday, I had 2 bracelets on my hand. E ontem eu tinha 2 pulseiras. But some guys came to me here and told, "Can I Os have your caras chegaram bracelet?" para mim e falaram, viu, eu posso pegar tuas pulseiras? And one of the bracelet was Save Ukraine, my organization. Das pulseiras era, eu quero salvar, Save Ukraine, né, salvar a Ucrânia. And I gave that one. E eu dei aquela. But I told, and this one I can't give Eu it falei, to ó, you. mas essa aqui eu não posso te dar. And I told them a story. E eu contei a história. When war happened, full-scale invasion happened 4 years ago, Quando a guerra aconteceu, né, em grande escala, we started our evacuation from war zones. a gente começou a criar centros para as zonas de guerra, Millions of de Ukrainians, evacuação, né, centros de evacuação. millions of Ukrainians fled the war. Milhares de ucranianos fugiram da guerra. And every day, E todos os dias, thousands of children and women we rescued from war zones. milhares de crianças e pessoas foram resgatadas nessas zonas de evacuação, na zona de fronteira. It was so a lot of people, they trying to find any transportation just to leave E territory. era tanta pessoa em pânico que eles procuravam qualquer tipo de transporte para fugir do território. They left everything, their homes, everything in their homes. Imagine você simplesmente abandonar tudo, deixar tua casa, tua família e fugir. They could take something with them. It was like a one pocket Eles às vezes conseguiam pegar apenas uma mala para ir com eles and left e territory. sair, ir embora. And I remember one day, E eu lembro um dia it was a big truck tinha um grande caminhão packed of people. cheio de pessoas. They were standing hours in the truck Eles just to estavam survive. durante horas e horas travados assim só para sobreviver. And this truck we opened this truck and take these people out. It was a lot of kids in the truck. E quando eles abriram o caminhão, né, que estava todo mundo amassado, começaram a tirar todas essas pessoas e estava cheio de crianças no meio. And we brought them to a church to pray for them, to E- feed them, e to eles- calm them down. Pararam numa igreja, colocaram eles para poder orar por eles, para poder dar de comer eles e cuidar deles. And a little kid, E um a pequenino, um menininho, came to me ele veio até mim and gave me this e me deu essa pulseira and told me, "Thank you. e me disse obrigado. You saved my life." Você salvou a minha vida. It's always emotional. E sempre é um momento tocante, emocional. Thank you. Obrigado. I just reminded another story. Eu acabei de me lembrar de uma outra história. It was a church like yours, Uma igreja como a sua, a big building bom prédio, in the city very close to Frontline. numa cidade próxima das primeiras zonas de guerra ali. And one day, rocket hit the roof E um míssil atingiu o telhado da igreja and didn't explode e não explodiu, because believers were praying inside. porque o pessoal estava orando e o míssil só parou e ficou preso. It was one of the largest of the churches E in Ukraine. uma das maiores igrejas da Ucrânia. And from that time, this church doesn't work because it's so dangerous.
E como está muito na zona de guerra, né, essa igreja hoje não está funcionando mais. But now they have hundreds of home churches. Mas eles agora espalharam em centenas de igrejas nas casas. It is another life for church. É um outro tipo de vida para a igreja. They cannot have service in one place, but they have hundreds of Eles não services. conseguem, né, se reunir lá mais para ter um serviço, um culto, mas eles têm centenas de cultos nas casas, In their own homes, porque eles só estão nas casas. like 2,000 years ago, when Como church na igreja primitiva, muitos anos atrás, couldn't have premises que não podia se reunir, and have together these meetings, but we read this in the Bible. e They a gente vê isso na Bíblia. they had this in their own homes. Nas próprias se reuniam, né, no templo e nas casas. And I want to tell you just a little about the impact of this war. Eu queria falar sobre o impacto dessa guerra. For 11 years of this war, we lost 50% of children's population. Em 50%, half of children's population we lost. Então, em 11 anos dessa guerra, eles perderam 50% das crianças. Millions of children and families became refugees. Milhões, né, de famílias e crianças se tornaram refugiados. And 1.6 million of children E 1,6 milhões de crianças, are being hostage through the occupation of territories. 1,6 milhões de crianças, elas, na verdade, foram raptadas. Elas estão sobre o domínio russo, crianças ucranianas, It's on their own land. na própria terra deles, né, porque foi invadido. Thousands of children have been killed and wounded. Milhares de crianças foram mortas, feridas e abusadas. And thousands of them have been kidnapped from their homes. E muitas delas foram raptadas, sequestradas das suas casas. And they were living in occupied territories. E elas estão vivendo em território ocupado. And we have a lot of witnesses when Russian soldiers came and took kids off. E tem muitas testemunhas, né, onde soldados vinham e raptavam as crianças. Because we're rescuing them. We searching them and rescuing them. That's why we know hundreds of stories. E eles agora criaram um programa onde eles vão até para poder trazer de volta essas crianças. Eles mapeiam para poder ir até elas. It's very clear when we read the Bible, when evil one destroy a country, he is destroying children. Quando nós conseguimos perceber isso pela palavra de Deus, quando o mal quer destruir um país, ele destrói as crianças. We can read this in the Bible. A gente pode ler isso na Bíblia. Pharaoh Faraó, ordered the killing of the Hebrews boys because Faraó ordenou, né, o assassinato das crianças do povo hebreu, he was fearing losing the power. porque ele estava com medo de perder o poder. King Harold killed all the boys in Bethlehem Herodes mandou também matar as crianças, because he was really afraid that king will be burned porque ele sabia que um rei ia nascer and he will lose the power. e ele ia perder o poder. And today we have a new pharaoh. It's E, Putin. e hoje a gente tem um novo faraó, que é o Putin. He's kidnapping Ukrainian children, Ele está sequestrando crianças ucranianas. sending them deep in the Russia. Eles sequestram e levam para dentro da Rússia. Por quê? Porque eles estão pegando todo o futuro da geração daquele país To brainwash and erase their para identity poder acabar com a identidade deles, do futuro do país. and turn Ukrainian children into Russian E soldiers transformar essas crianças ucranianas raptadas em soldados russos. to point their weapon against their own country. Para fazer essas crianças transformarem em soldados e apontarem armas contra o próprio país e a família deles. Why it happened? Por que isso acontece? Because enemy knows if you destroy the children, you destroy the future of country. Porque o inimigo sabe que quando você destrói as crianças, você destrói o futuro do país. But the church knows the truth. Mas a igreja sabe a verdade, Children are future of the nation que as crianças são o futuro da nação and they belongs to God's kingdom. e elas pertencem ao reino de Deus. Thank you. And I want read 1 Corinthians
12:26. E eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. If one member suffers, Se um membro do corpo sofre, all suffers together. todos nós sofremos juntos. If one member of our body, one part of our body suffers, all body suffer. Se um membro do corpo está sofrendo, todo o corpo sente. Todo o corpo sofre junto. We are one body in Jesus. Nós somos um corpo em Cristo. And today I am here not just to speak, but to invite you to carry our burdens. E não apenas estou aqui para falar, mas também para mostrar para os irmãos, para a gente carregar junto esse peso. And Christ's body, it is not religious institution. It is not a E o building. corpo de Cristo não é uma instituição religiosa, não é um prédio. It is His army, É o exército dele, appointed by Him apontado e chamado por ele, to confront darkness, para confrontar as trevas, rescue the oppressed, resgatar os oprimidos and heal the broken. e sarar os quebrados. You know, in time of peace, we often live under the illusion of control, that we controlling something. Sabe, às vezes, quando a gente está vivendo num tempo de paz, nós podemos ter a ilusão que às vezes nós controlamos as coisas. We believe that our health, our work, our even future in our own hands. A gente acha que o nosso trabalho, que as nossas coisas, que o nosso futuro está nas nossas mãos. We are building plans, we are building strategies, A gente está our fazendo dreams, planos, montando estratégias, ou sonhando, without just realizing this. sem, na verdade, se tocar para isso. We begin to rely on our own strength rather than on God. E por causa desse tempo de paz, a gente planeja tudo, a gente começa a confiar na força do nosso próprio braço, em vez de confiar em Deus. But war shattered these illusions. Só que a guerra, ela acaba com essa ilusão, despedaça essa ilusão. It strips away every false sense of security and reveals the Ela truth. arranca toda falsa segurança e revela a verdade. Our own lives is not in our control, A verdade é que as nossas vidas não estão no nosso controle, but His control. mas no controle de Deus. And in that moment, you begin to E understand nesse that momento você começa a entender has always been true. que isso sempre foi a verdade. Without presence of Him, of God, Sem and, a presença de Deus and His divine protection, e a divina proteção dele, we have nothing. a gente não tem nada. When you wake up Quando for você acorda two explosions and you Com- don't know if you will see another day, Quando você está acordando assustado no meio de explosões e tiros e você não sabe se você vai ver o outro dia, se você vai ver o dia amanhecer. when you see whole cities like in that video destroyed, Quando você vê cidades inteiras, como naqueles vídeos, completamente destruídas, innocent people killed pessoas inocentes Children sendo kidnapped mortas, crianças and sequestradas disappeared, e desaparecendo, you realize that no human power can stop evil unless God intervenes. você realmente reconhece que nenhum poder humano pode parar o mal, a não ser que Deus intervenha. And that time and that moment, E you naquele begin momento, naquele presence of God. você começa a ter a visão e sentir e perceber a presença de Deus. This is not about religion. Que isso não é a religiosidade. He is our armor Ele é a nossa Our armadura, hope. ele é a nossa esperança and our foundation. e ele é a nossa fundação. God is with us. Deus está conosco. And it's new meaning. E isso tem um significado muito diferente. And in the times of war, we clear understand. E em tempos de guerra, em tempos difíceis, nós começamos a ter um entendimento muito claro, com clareza. The presence of God is only one source of peace in the midst of A chaos. presença de Deus é a única coisa que nós temos no meio do caos, nada mais. And the presence of God is not metaphor. E a presença de Deus não é uma metáfora, It's a shield
against death. É um escudo contra a morte. Our destiny is not in our hands or Nosso- hands of our government, O nosso destino não está nas nossas mãos e também não está na mão do nosso governo, but in the hands who hold whole universe. mas nas mãos daquele que controla o universo. And the most valuable thing is in our life is not material possessions, E a coisa mais valiosa, então, em nossas vidas, o maior valor que nós temos, não são as coisas, os bens materiais, but the living relationship with the living God. mas um relacionamento vivo com Deus que está vivo e verdadeiro. And let me share with you some stories. E deixa eu compartilhar com vocês algumas histórias. And one church near the front line was closed because it's constant shelling. Então, tem uma igreja que é próxima, que ela está vivendo sobre constante ataque, né? It was closed for 4 years. E ela foi fechada por 4 anos, It was impossible to hold services. porque era impossível ter culto lá, porque muitos ataques. And it is another problem in the front lines, near the front lines, because it thousands of drones chasing you. E na linha de guerra é muito complicado para as igrejas e para as pessoas, porque tem drones que ficam nessa linha de guerra e eles perseguem as pessoas que estão ali para matar elas. And they kill you anytime. E eles te matam a qualquer momento. People really afraid to go out their homes. Então as pessoas não saem de casa, elas morrem de medo de sair na rua e ser morta por um drone. And one pastor E um pastor, took his car to drive to a church building just to see what happened there. e o pastor entrou no carro e ele foi para a igreja só para ver o que tinha acontecido, porque tinha acontecido um ataque. And drone was chasing him. E o drone estava perseguindo ele e o carro. And right after he came to the church building, drone and church explode. E quando ele chegou, né, na igreja com o carro, o drone atacou e explodiu a igreja. And started firing. E começou um incêndio. He jumped into the car and drove to his home. E daí o drone também atirou, né? Atirou nele e ele fugiu no carro e foi embora. Where his family lived and wife and 3 kids. Fugindo para onde morava sua esposa e 3 filhos. But another drone was chasing him. Só que um outro drone também continuou perseguindo ele. He haven't seen that drone. E ele não tinha visto esse outro drone. And right after he came to his E home, quando ele chegou na sua casa, drone destroyed his car, o drone destruiu o carro and dele another drone hit his house. e um outro drone atacou a casa dele. They survived, but Eles sobreviveram, he and 2 his sons were wounded. mas a esposa e filhos foram machucados. I'm telling you, just you better understand condition of our Eu life. estou explicando para vocês conseguirem entender as condições na qual nós vivemos. One 12 years old girl Uma menina de 12 anos stayed in occupied territories with their parents. que estava num território ocupado com seus pais, But one day Russians came to their house, mas um dia os russos foram até a casa deles took parents away with guns, sequestraram os pais com as metralhadoras and they disappeared. And e sumiu. she could find them E for whole year. E a filha nunca mais viu eles durante um ano. And we rescued her E a together gen- with E a gente relatives. resgatou ela e com alguns parentes. We just now rescued a kid A gente acabou de resgatar um menino whose grandfather hanged himself do que o avô dele acabou de se enforcar. because before his eyes, Por causa, diante dos olhos dele, grandson was sexually abused. esse menino foi abusado sexualmente na frente do avô. E ele não aguentou e se matou depois. After occupation of one town, Depois da ocupação de uma cidade, 2 Russian soldiers came to one pastor to his home dos 2 soldados russos foram para a casa de um pastor and told him that we know that you have our car, we've seen this car, can you drive us to another village? e pegaram, olha, a gente quer o teu carro, a gente vai entrar com você e você vai dirigir para nós, ser o nosso motorista, a gente vai para outra vila. He had 2 sons E ele tinha 2 filhos, and he cannot refuse. ele não podia dizer não. He told, yes, sure. Ele falou, claro, And they told him, we know that you're evangelical pastor. a gente sabe que você é um pastor evangélico,
We want to talk with you during driving. E a gente quer ir conversando com você durante o caminho. And two sons asked the father, please, can we go with you? E os dois filhos pediam para o pai, pai, deixa a gente ir com você. And it was only one seat in the car. E só tinha um sentado no carro. And Só tinha, father, desculpa, um espaço no carro, né, para sentar. free, one seat was free. And father told, no, stay at E o pai home. falou, não, fica em casa. But older son, he was 18 years old, Mas o filho mais velho, de 18 anos, jumped in the car. pulou no carro. And they disappeared. E eles nunca mais voltaram, desapareceram. Then, in 3 days, Depois, em 3 dias depois, church members found them in the forest. e membros da igreja encontraram eles na floresta. They were killed by their heads from the gun weapon, Eles foram mortos com tiros na cabeça and their hands were tied. e as mãos deles estavam amarradas. These are not stories from the past. This is happening Isso não right now são in Ukraine. histórias antigas. Isso tudo que eu estou contando são histórias agora, recentes. This is darkness we can see every Isso day. é as trevas que a gente enfrenta todos os dias. But listen me carefully. Mas me escute, This is not the message of despair. essa não é uma mensagem para causar em nós desespero. This message of hope for us. Essa é uma mensagem de esperança para nós. This message about God support in the midst of darkness. Essa é uma mensagem sobre o suporte de Deus em meio às trevas. Because he is protecting us and fighting. Porque Ele vai nos proteger e Ele vai lutar por nós. He's speaking to our hearts. Ele está falando aos nossos corações. And his presence, we feel his presence E a every gente day. sente a presença dEle todos os dias. And just right after the war happened, E logo após a guerra acontecer, we started our rescue missions a gente começou a nossa missão de resgate, to rescue kids from the front lines. resgatando crianças da linha de guerra. And for now, more than 100,000 kids and women we rescued from the front E a lines. gente já resgatou mais de 120 mil crianças e mulheres da zona de guerra. And because prayers of Christians all over the world, Por causa da oração de cristãos ao redor do mundo, a gente tem conseguido realizar isso. because your support you provided for us, Porque por causa do suporte que vocês geraram para nós. because many churches stand and help. Porque muitas igrejas se colocaram junto conosco e nos ajudaram. And today, my organization, Save Ukraine, it is the largest organization in E hoje Ukraine. a organização que ele lidera é a maior organização Save Ukraine de toda a Ucrânia nesse papel de resgate de crianças. Because our governmental system collapsed Porque because it is a war. o sistema do governo colapsou, é uma guerra, então as crianças não são prioridade. And millions of Christians stand E milhares de cristãos se colocaram junto conosco and help us to fight. e nos ajudaram a lutar. We can feel that we are one body, E a gente consegue realmente sentir que nós somos um corpo, Christ body. o corpo de Cristo. And when you are standing and praying hard, E quando você se coloca, se posiciona e você ora, God acting in Ukraine, Deus começa a agir na Ucrânia. God helping us, Deus está nos ajudando, protecting us. nos protegendo. We can survive. Nós podemos We sobreviver, can exist. nós podemos existir And we can hear huge encouragement e nós conseguimos receber esse encorajamento because you praying and you supporting. porque vocês estão orando e apoiando. And we could even rescue up to 1,000 kids from occupied E nós territories. conseguimos aí resgatar em torno de 100 mil crianças em territórios ocupados. I told you these horrible stories. Eu te contei essas histórias horríveis. We bringing them to our church services and provide rehabilitation. A gente está trazendo essas crianças para as nossas igrejas e reabilitando elas. And they could live in our homes. Elas estão vivendo nas nossas casas. Every day, up to 1,000 children have beds, have food, have support, and have prayers because we
are providing this support. Todos os dias, todo dia, são resgatadas em torno de 1.000 crianças que elas têm comida, proteção e cuidado. And together with this, we have 20 education centers all over Ukraine. E junto com isso, nós temos 20 centros de educação espalhados na Ucrânia. Because many kids lost in education. Porque muitas crianças não têm mais educação, né? Não vão mais para a escola. They were sitting at homes for years. Elas estavam só sentadas na casa, com medo, sem fazer nada. I can tell you one story more. Posso te contar mais uma história? One family was sitting almost a year on the ground of the building. Uma família, eles durante um ano, eles ficaram no porão de um prédio. This is a couple with 2 kids. Um casal com 2 crianças. And all the village was totally E destroyed. toda a vila tinha sido completamente destruída. And they were sitting and no hope. E eles estavam só sentados nesse porão sem esperança. Nobody could help them because it's very E dangerous. ninguém podia chegar até eles, porque era a zona ocupada de guerra. And one day we found a moment and our team on the armored car reached them. E em um momento que o nosso time estava olhando, cuidando, conseguiu entrar numa pausa da guerra com um carro blindado para poder ir buscar eles. Immediately they jumped in the car and we rescued them. Imediatamente eles pularam dentro do carro e a gente resgatou eles. And we placed them to our rehabilitation E center. nós colocamos eles no nosso centro de reabilitação. And I was asking them, how did you survive E eu perguntei para eles, como que vocês sobreviveram lá? so long time on the ground? 12 meses no porão. Just to cook a food, someone of them, mother or father, should go out from the house to make a fire and cook. Apenas cozinhando e vivendo de alguém que escapava do porão. A mãe e o pai iam buscar alguma coisa para voltar e preparar. They could take a snow just to, you have no snow. E fazia fogo, né? Eles faziam fogo na cozinha em cima, porque lá tem neve, né? To Lá é have muito water. frio. Então, como que para ter água, né? Como que se sobreviveram? Derretendo neve, né? Para tomar água e fazendo essas fugas para pegar comida. I asked them, Eu perguntei para eles, what did you do these days? o que você Months? fez nesses dias? They told, we're praying. Ele falou, nós oramos. I asked, did you attend any church? Vocês foram a alguma igreja? They told, no, never. Não, nunca. Nunca you- foram numa igreja. Did you read Bible before? No. Vocês They told, liam a no. Bíblia antes? Não, nunca lemos a Bíblia. But how did you know that you should pray? Como que vocês sabiam que vocês precisavam orar? We had no hope. A gente não tinha esperança. We had no one who A gente could não help tinha us. ninguém que podia ajudar. And we believe that E a gente acreditou que God exists, se Deus existe, He will help. Ele ia nos ajudar. He will rescue us. Ele vai nos resgatar. And we were praying hard. E a gente estava orando forte. And they told me, and we believe that God saved E our lives. nós cremos que Deus enviou vocês e salvou as nossas vidas. In these circumstances, you have nobody who can Nessas help you. circunstâncias, você não tem ninguém para te ajudar. And only if you even have no relation with God, you're E se- trying to find E Him. mesmo se você não tem relação com Deus, no momento de guerra e dor desse, você vai procurar por Deus. It was for me so great testimony Foi para mim um grande testemunho that even we know nothing about Him, que mesmo que a gente não sabe nada sobre eles, He's with us. sobre o Senhor, Ele está conosco. He loves us. Ele nos ama. Not because we are just knowing Him, reading Bible, but because we really in danger. Não porque a gente está apenas lendo a Bíblia ou fingindo que estamos conhecendo Ele, mas é porque nós estamos em perigo e nós temos uma noção da realidade diferente. And we have thousands of such stories. E a gente tem milhares de histórias tristes. I can show you hours of videos Eu when posso ficar mostrando horas e horas de vídeos aqui, after the rescue, que depois do resgate, these children even and their families bowing down essas crianças And e praying. famílias se prostrando e orando and worship God. e adorando a Deus. And it's really it's amazing how É algo- God's saving people. Muito profundo como Deus está salvando as pessoas. And after the rescue, E depois do resgate, we have our teams who are praying for nós them, temos o nosso time orando por eles who are preaching gospel.
que estão pregando o evangelho. And every day we can see E how todos os many dias nós podemos ver people quantas pessoas estão accept Jesus. aceitando Jesus. we may live in different countries, A in gente different pode continents. viver em continentes, em países diferentes. We are speaking different A gente languages, está falando línguas diferentes, but we serve one Lord mas a gente serve ao mesmo Senhor. and we share one mission: E a gente comunga da mesma missão: to proclaim the gospel, proclamar o evangelho, to rescue the oppressed, resgatar os oprimidos, to bring the light where is darkness. trazer luz onde existe trevas. Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, you already shown your love to many Ukrainians. vocês já demonstraram o amor de vocês por muitos ucranianos. Yesterday I talked with the pastor, Ontem with eu estava Fabio, conversando com o and they pastor, o told me Eclis, com how o Fábio, right after the first days of war, e como many nos primeiros Ukrainians dias fled, de guerra, vocês aceitaram e receberam refugiados. and how you find accommodation for them, E como vocês encontraram boas acomodações how para you eles. expressed greatest love for Como them, vocês expressaram amor para how eles. you show who is Jesus for them. Como vocês mostraram quem é Jesus para eles. And now I want to ask you one thing. E agora eu queria pedir algo para vocês. Pray. Por favor, orem. Pray for children Por in favor, orem Ukraine. pelas crianças na Ucrânia. Pray that God would protect them, Ore que as crianças protejam, para que Deus proteja as crianças. comfort them, Venha até elas, and bring them home. console elas, que dê casas para elas. Stand with us. Se posicione conosco. When your church here praying for us, Quando a sua igreja aqui está orando por nós, God helping us rescue kids in Ukraine Deus está nos ajudando a resgatar crianças na Ucrânia and give hope. e dando esperança. When someone giving and helping us, Quando alguém está ofertando, nos ajudando, like a good Samaritan, como bom samaritano, a wounded children could be healed. crianças machucadas podem ser saradas. I don't know how long this war will Eu não last. sei quanto tempo essa guerra vai perdurar, But I know one thing. mas eu sei uma coisa. God never forget his Eu children. sei que Deus nunca esquece as suas crianças. And as long as we stand with God, E enquanto nós nos posicionamos, estamos juntos com Deus, light always overcome darkness. a luz sempre vai superar as trevas. Once again, thank you so much. De novo, muito obrigado. We really need you. A gente realmente precisa de vocês. We need your Nós prayers. precisamos das suas orações. We need your encouragement. A gente precisa do seu encorajamento. But we will stand and fight Mas a gente vai se posicionar e lutar for our families. pelas nossas famílias. Because this war on children, Porque essa guerra contra a criança, and we have to save them. e a gente precisa salvar elas. It is of our future. Esse é o nosso futuro. God powerfully bless you. Que Deus poderosamente abençoe vocês. And I ask you, Pastor, to Eu pray queria pedir para o pastor orar for Ukraine and for pela Ukrainian Ucrânia children. e pelas crianças ucranianas. We're going to call all the pastors here and also your wife to come up, Beatriz as well. Queria chamar todos os nossos pastores para que venham à frente. Quero que toda a igreja se coloque em pé nessa hora. O louvor pode subir também. Queria toda a igreja de mãos dadas nesse momento e nós vamos orar juntos. Pode fechar os corredores. Queridos, nós precisamos entender que no reino espiritual não existe distância. A nossa oração agora, ela pode fazer algo
sobrenatural que nós não imaginamos em um outro país tão distante, que hoje foi trazido um pouquinho da realidade para nós. Mas a verdade é que nós podemos orar como igreja e nós oraremos para que vidas sejam salvas, para que essa guerra cesse, para que tudo que é sabe, o egoísmo do coração humano caia por terra. Então eu quero que nessa hora você não fique como espectador, é o momento onde a igreja ora. E nós estaremos orando, não somente para que essa guerra cesse, mas nós oramos para que o Senhor sustente homens de Deus como Kuleba, que estão lá. Gente, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele poderia estar morando em qualquer outro lugar, e não no meio da guerra. Mas ele está lá para salvar crianças. Então quero que nessa hora você erga a tua voz e nós estaremos orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos agora como igreja declarando, Pai, tua palavra nos declara que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o teu nome ali o Senhor estará. O Senhor está aqui como igreja no Brasil, nessa hora nós oramos pela Ucrânia, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, Pai, nós oramos pelo Kuleba, pela sua esposa, Pai, pelos seus filhos, oramos, Pai, pela Fabiana, pelo seu esposo, embaixador, em nome do Senhor Jesus, suas filhas, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos em primeiro lugar para que o Senhor os proteja, os guarde, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que eles continuem sendo um instrumento, Pai, de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que eles sejam guardados, a família seja guardada em meio a tudo isso, em nome do Senhor Jesus. E nessa hora, Pai, como igreja, nós oramos pela Ucrânia, Pai. Só o Senhor tem poder de fazer algo sobrenatural e fazer cessar uma guerra. Do mesmo jeito, Pai, que ouvimos essa manhã que um míssil perdeu a sua força, não explodiu, porque tinha crentes orando naquele lugar, nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que essa guerra cesse, em nome do Senhor Jesus, para que todo egoísmo humano caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, pelas crianças. Em nome do Senhor Jesus, guarda cada criança. Tem criança, Pai, que hoje precisa ser resgatada. Nós oramos, Pai, por essa fundação, a Save Ukraine. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eles precisam de força, eles precisam de sabedoria, eles precisam, Pai, de recursos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor os cubra com o seu sangue, os protegendo, os livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, oramos, Pai, por cada criança que já foi acolhida por eles, que eles encontrem, Pai, Jesus em meio a tudo isso. Nós oramos, Pai, do mesmo jeito que, Senhor, na África, no Oriente Médio, o Senhor está aparecendo para vilas inteiras. Nós oramos para que o Senhor se revele para cada pessoa na Ucrânia, para que eles conheçam que existe um Deus que está sobre tudo isso. Pai, nós te pedimos unidos como igreja, Pai, que essa guerra acabe, em nome do Senhor Jesus. Guarda, Pai, os teus filhos no meio de tudo isso. Oramos, Pai, por todos os pastores, oramos pela igreja na Ucrânia, em nome do Senhor Jesus, que eles continuem firmes, com a fé fortalecida, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer algo grande, Pai, e nós declaramos, Pai, vai cessar essa guerra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.